O México é uma terra de contrastes. De um lado, cores vibrantes, festas populares e sabores intensos. Do outro, ruínas milenares, montanhas sagradas e lendas que resistem ao tempo. Hoje, no mundo obscuro, viajaremos por 10 lugares incríveis do México. Vamos conhecer sua história, seus mistérios e as lendas que ainda murmuram ao ouvido de quem ousa escutá-las. Chichén Itzá, o verdadeiro coração da civilização maia. Imagine caminhar por uma cidade onde cada pedra foi colocada para contar uma história, e onde o tempo parece circular, como as estações marcadas nas sombras da pirâmide de Kukulcán. A cada equinócio, milhares de pessoas se reúnem para testemunhar um fenômeno que desafia explicações simples: a aparição da serpente deslizando pelas escadarias, formada apenas pela luz do sol e a engenhosidade dos antigos arquitetos. Para os maias, esse era o momento em que o sagrado tocava o mundo terreno, um portal aberto entre dimensões. Mas nem tudo em Chichén Itzá é revelado à luz do dia. Durante a noite, o silêncio reina, quebrado apenas pelo sussurrar do vento entre as colunas do Templo dos Mil Guerreiros. Chichén Itzá é mais do que um sítio arqueológico, é um enigma vivo, onde ciência, fé e mistério se entrelaçam. Teotihuacán, a lendária Cidade dos Deuses. Ao se aproximar de sua imensa Avenida dos Mortos, a paisagem parece quase de outro mundo. A identidade de seus construtores permanece perdida no tempo, suas histórias engolidas pelos séculos, deixando para trás apenas monumentos colossais e mistérios silenciosos. A Pirâmide do Sol, erguendo-se poderosamente contra o céu, está alinhada com o cosmos de maneiras que ainda intrigam os cientistas modernos. Alguns dizem que você pode sentir uma energia sutil ao subir seus degraus antigos, como se as próprias pedras se lembrassem de rituais esquecidos. Não muito longe, ergue-se a Pirâmide da Lua, envolta em lendas de conexões celestiais. Para os astecas, que chegaram séculos após o auge da cidade, Teotihuacán era um lugar onde os deuses nasceram, onde o sol e a lua tomaram forma antes do mundo começar. Cada pedra, cada mural, conta um fragmento de uma história, de ambição, espiritualidade e da eterna busca para unir os céus e a terra. Teotihuacán permanece um lugar onde a fronteira entre mito e realidade se torna tênue, um testemunho vivo do poder duradouro do mistério. Empoleirada no alto de falésias acidentadas, com vista para o turquesa do Caribe, Tulum se destaca como a última grande cidade maia a surgir e cair, à beira-mar. Ao contrário das metrópoles extensas escondidas na selva, as ruínas de Tulum contemplam eternamente o horizonte, onde céu e água se encontram num azul sem fim. As muralhas aqui um dia protegeram sacerdotes, comerciantes e astrônomos, que estudavam as estrelas para guiar seu povo e prever os ritmos do oceano. A lenda local fala dos aluxes, espíritos brincalhões que vivem entre as rochas e os manguezais, observando os viajantes e punindo aqueles que se desviam do caminho. Aqui, a fronteira entre terra, mar, mito, memória é tão tênue quanto a névoa que surge a cada manhã. Tulum permanece um lugar de beleza e enigma, onde as ruínas silenciosamente vigiam as marés inquietas, e as histórias antigas ainda pairam no vento. No coração da selva esmeralda de Chiapas, repousa Palenque, uma cidade onde pedra e espírito se entrelaçam. Mais do que ruínas, Palenque foi um centro de ciência, arte e mitologia maia, um lugar onde os governantes alegavam descendência dos deuses. A própria floresta tropical parecia guardar seus segredos. No coração de Palenque, ergue-se o Templo das Inscrições, uma pirâmide envolta em lendas. Por séculos, seu verdadeiro propósito permaneceu oculto, até que arqueólogos descobriram uma escadaria secreta que descia para a escuridão. Lá, fizeram uma descoberta surpreendente: o túmulo do rei Pacal. A tampa do sarcófago, coberta por entalhes intrincados, tem gerado debates por décadas. Alguns veem Pacal como um viajante cósmico,
transitando entre mundos enquanto se transforma em um deus. Mas para os maias, a jornada de Pakal era uma passagem sagrada pelo submundo, um renascimento que garantia o equilíbrio entre vida e morte. Em Palenque, cada pedra sussurra sobre dinastias perdidas, rituais esquecidos, e a busca incessante para entender nosso lugar no cosmos. Aqui, o enigma do rei Pakal nos convida a olhar além da superfície e a nos perguntar que verdades ainda se escondem sob a copa da selva. Sob as fachadas coloridas e vielas sinuosas de Guanajuato, reside um mundo envolto em sombras e segredos. Antigamente uma próspera cidade mineradora, os túneis subterrâneos se estendem como veias sob a superfície, sussurrando contos de fortuna e desespero. Mas é no Museu de las Mômias onde a linha entre a vida e a morte se confunde. Aqui, mais de 100 corpos mumificados repousam em vitrines, seus rostos congelados em gritos silenciosos. Preservadas pelo solo seco e clima único, essas múmias não são relíquias antigas, mas pessoas do século XIX. Epidemias, pobreza, acidentes trágicos. Alguns parecem até que foram enterrados vivos, seu terror gravado nas feições. Em Guanajuato, a fronteira entre este mundo e o próximo é mais tênue do que ousamos acreditar. Bem no alto dos vales de Oaxaca, Monte Albán se ergue como um sentinela silencioso, seus terraços de pedra e tumbas ancestrais banhados pela luz dourada do sol. Por séculos, este foi o coração da civilização zapoteca, um lugar onde os vivos honravam seus ancestrais e buscavam orientação dos espíritos. Aqui, cada pirâmide, praça e pedra esculpida foi projetada para conectar dois mundos, o reino dos vivos e o dos mortos. Os zapotecas acreditavam que Monte Albán não era apenas uma cidade, mas uma ponte sagrada. Durante os rituais, sacerdotes subiam os degraus, carregando oferendas de flores e incenso, seus cânticos ecoando pelo topo da montanha varrido pelo vento. Mas os mistérios de Monte Albán persistem até hoje. Arqueólogos descobriram tumbas repletas de joias intrincadas, ossos pintados, glifos enigmáticos com mensagens para os deuses, ou talvez, avisos para aqueles que vêm depois. Dizem os locais que, durante o Dia de los Muertos, a fronteira entre os mundos se torna tênue aqui. Neste lugar sagrado, o passado nunca realmente se vai. Ele permanece, convidando-nos a lembrar, a honrar e a crer que a ponte entre os mundos está sempre ao nosso alcance. No horizonte, perto da cidade do México, dois vulcões majestosos dominam a paisagem, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Seus picos nevados se erguem acima das nuvens, mas a verdadeira história dessas montanhas reside na lenda. Um conto de amor eterno e destino trágico. De acordo com a antiga tradição asteca, Iztaccíhuatl era uma bela princesa, e Popocatépetl, um bravo guerreiro. O amor deles era puro, mas o destino foi cruel. Enquanto Popocatépetl lutava em guerras distantes, rivais enganosos trouxeram notícias falsas de sua morte. Com o coração partido, Iztaccíhuatl caiu em um sono profundo, do qual nunca mais acordou. Quando Popocatépetl retornou e descobriu seu destino, a dor o consumiu. Ele levou o corpo dela para as montanhas, onde os deuses, comovidos pela devoção deles, os transformaram em vulcões, sua forma repousando pacífica e imóvel, a dele sempre vigilante, cuidando dela. Até hoje, Popocatépetl permanece ativo, enviando plumas de fumaça para o céu como se mantivesse uma vigília eterna, enquanto Iztaccíhuatl descansa tranquilamente ao seu lado. Os locais dizem que cada erupção é um sinal do amor eterno de Popocatépetl, um sopro ardente para a princesa que ele nunca pôde esquecer. Parado à sombra deles, é fácil sentir o poder dessa lenda. As montanhas nos lembram que o amor, como a própria terra, pode perdurar por séculos, moldando tanto a paisagem quanto os corações daqueles que se lembram.
Escondidos nas exuberantes florestas da península de Yucatán, estão os cenotes. São poços profundos e de águas cristalinas, que para os antigos maias, eram fontes de vida. Para eles, esses poços naturais eram muito mais do que apenas água. Eram portais para Xibalbá, o misterioso submundo, onde os espíritos residiam e os deuses aguardavam. Descer em um cenote é como entrar em outro reino. A luz do sol filtra-se pelas aberturas na terra, iluminando águas tão puras que parecem de outro mundo. Ecos ricocheteiam nas antigas paredes de calcário, e o silêncio é quebrado apenas pelo som de gotas caindo das estalactites acima. Arqueólogos descobriram oferendas, jade, ouro e restos humanos, que foram testemunhas de rituais destinados a apaziguar os deuses ou buscar sua orientação. Lendas locais alertam que os cenotes são guardados por espíritos poderosos. Aqueles que entram com respeito podem receber bênçãos, mas aqueles que profanam essas águas sagradas correm o risco de se perderem para sempre no submundo. Debaixo de uma colina que parece comum na cidade de Cholula, esconde-se um dos maiores segredos do México antigo: a Grande Pirâmide de Cholula. À primeira vista, tudo o que se vê é uma igreja colonial no topo de um morro verdejante, com seu campanário despontando acima das árvores. Mas, debaixo desse santuário, escondida sob camadas de terra e séculos de história, repousa a maior pirâmide do mundo em volume, maior até mesmo que as imponentes pirâmides do Egito. Por séculos, a pirâmide foi sendo lentamente engolida pelo tempo e pela vegetação, sua verdadeira natureza oculta tanto de invasores quanto dos moradores locais. Os espanhóis, ao conquistar a região, construíram a igreja de Nossa Senhora dos Remédios em seu cume, talvez sem saber que estavam santificando um lugar já considerado sagrado pelos povos antigos. Lendas sussurram que a pirâmide foi construída para esconder segredos dos deuses, com seus túneis labirínticos serpenteando profundamente na terra. Arqueólogos explorando essas passagens descobriram altares, murais e oferendas lacradas por gerações. Estar na base da colina é fácil sentir o peso do antigo, o colonial, o indígena e o estrangeiro. Cada camada conta uma história de fé, conquista e o poder duradouro da crença. Em Cholula, o passado nunca é realmente enterrado. Ele espera, silenciosamente, sob seus pés. Nas profundezas do exuberante estado de Veracruz, fica El Tajín, uma cidade cujo nome significa o lugar dos deuses do trovão. Encoberta por uma densa floresta e névoa, El Tajín foi outrora a florescente capital da civilização totonaca. Seu legado ecoando em cada pedra esculpida e cada ritual realizado aqui. A estrutura mais icônica, a Pirâmide dos Nichos, ergue-se com 365 reentrâncias esculpidas em seus lados, espelhando os dias do ano solar. Por séculos, sacerdotes e astrônomos se reuniram aqui para observar os céus, acreditando que cada trovão era uma mensagem do divino. Tempestades de raios não eram vistas como meras condições climáticas, mas como os próprios deuses respondendo às orações. Mas El Tajín não é apenas sobre ruínas silenciosas. Ela pulsa com a tradição viva. Todos os anos, a Danza de los Voladores, ou Dança dos Voadores, é realizada ao pé desses templos antigos. No alto de um mastro imponente, 4 homens descem em espiral graciosamente em direção à terra, presos apenas por cordas, simbolizando a descida da chuva e a natureza cíclica da vida. Enquanto giram, tambores pulsam e flautas ressoam, ecoando o ritmo dos antigos deuses. Os locais sussurram que em noites de tempestade, o trovão fica mais alto sobre El Tajín do que em qualquer outro lugar, como se as antigas divindades ainda se reunissem acima da cidade, observando as cerimônias abaixo. El Tajín permanece como uma ponte sagrada entre a terra e o céu. O México é uma terra onde o mito e a realidade se confundem. Cada templo,
Cada vulcão e cada cidade guardam histórias que sobrevivem ao tempo. Entre deuses que descem do céu, guerreiros transformados em montanhas e portais que levam ao submundo, o México nos mostra que a história nunca é apenas história. Ela é também lenda, poesia e mistério. E talvez seja por isso que, ao visitar esse país, sempre temos a sensação de que não estamos sozinhos. Este é o mundo obscuro, onde o passado continua a falar e onde o mistério nunca se cala.